Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Rock News, o noticiário da disciplina de Biologia que vai te deixar por dentro, bem certinho de todos os assuntos e temas. Hoje iremos tratar em nossa reportagem das células vegetais e das células animais, conceitos, características e diferenças. Nossos repórteres: Douglas, mestre em Biologia; Yara, editora, locutora desse jornal tão querido; Laíse, estudante e repórter estudantil da Escola de Educação Básica Bertino Silva. Por favor, fique conosco e a nossa matéria é muito importante hoje. Então, células vegetais e células animais, principais características, conceitos e diferenças. Por favor, fique ligado aí. Oi, meu nome é Douglas e hoje eu vou falar um pouco sobre as células vegetais. As células vegetais são formadas por tecidos das plantas. São semelhantes às células animais, uma vez que possuem muitas organelas em comum, mas diferentes delas possuem parede celular, cloroplastos, váculos adequados ao modo de vida das plantas. A célula vegetal e suas organelas: membrana plasmática, ribossomos, parede celular, citoplasma, váculo, mitocôndria, peroximovo, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, cloroplasto, complexo de Golgi. Existem leucoplastos sem cores que fazem reserva de amídio e cloroplastos coloridos que possuem pigmento. Um cloroplasto pode se transformar em outro. Cloroplastos são as organelas responsáveis pela realização da fotossíntese. Elas contêm pigmento clorofila, que lhes confere a cor verde e absorve a luz solar, permitindo o processo ocorra de fotossíntese. Estrutura cloroplasto: membrana externa, membrana interna, glauco, estroma tarioide. São organelas membranosas que possuem DNA e são capazes de se autoduplicar. Têm estrutura semelhante à das mitocôndrias, o que é explicado pelos cientistas como um mecanismo evolutivo de simbiose entre procariontes e eucariontes. Parede celular: a parede celular ou parede celulótica é exterior à membrana plasmática, que envolve a célula, e é envoltória ou mais ou menos espessa, composto por policarioteto chamado celulose. A função é dar sustentação à planta, sendo por isso também chamado de membrana esquelética de celulose. Existem poros nas paredes celulóticas, através dos quais passam pontos de citoplasma muito finas, chamados de plasmóides. Por meio dos plasmóides, a comunicação entre citoplasma das células vizinhas. A parede celular é formada por váculo, núcleo, mitocôndria, váculo, poros, parede celular, cloroplastos, ribossomos, citoplasma. Oi, meu nome é Laíse e eu vou falar um pouco sobre a célula animal. O que é? Bem, a célula animal é uma célula eucariótica, ou seja, uma célula que apresenta o núcleo delimitado pela membrana nuclear, que é a mesma coisa que a carioteca. Como todas as células eucarióticas, a célula animal é delimitada pela membrana plasmática. Possui organelas citoplasmáticas, como o ribossomo, que é responsável pela síntese proteica, o lisossomo, que atua na digestão, as mitocôndrias, que participam da produção de energia e respiração celular. As principais características são: as células animais apresentam uma estrutura organizada. Elas possuem 3 partes básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A célula animal é envolvida pela membrana plasmática, que delimita o conteúdo da célula e controla a entrada e saída de substâncias. Em volta da membrana plasmática existe o glicocálix, que confere a proteção às células animais. No citoplasma, encontramos diversas organelas, como os ribossomos, os libossomos, os centríolos e a mitocôndria. O núcleo celular também contém o material genético, na forma de cromossomos. Como a célula animal é eucarionte, o núcleo é delimitado por membrana. As células animais têm a função de originar tecidos e órgãos que apresentam funcionalidades complementares. Cada organela presente na célula desempenha uma função específica. Principais organelas e suas funções. O núcleo celular é uma estrutura esférica, que é onde se encontra o nosso material genético, ou seja, o DNA. No nucleolo
é uma estrutura presente no núcleo das células que coordena os processos de produção celular através da síntese de proteínas. A membrana plasmática é uma estrutura celular fina que delimita a célula sendo responsável pela entrada e saída de substâncias. Assim, ela tem a função de proteger as estruturas celulares internas. O citoplasma é uma região um pouco mais volumosa, onde se encontram o núcleo e as organelas celulares. Os ribossomos são a estrutura responsável pela produção e síntese de proteínas. O retículo endoplasmático liso e rugoso. Eles são responsáveis pelo transporte de proteínas e síntese de moléculas orgânicas. O complexo de Golgi armazena, modifica e libera substâncias. Exporta proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e, além disso, origina os lisossomos. Os lisossomos são estruturas responsáveis pela digestão celular. As mitocôndrias são uma estrutura responsável pela respiração celular e produção de energia. Os centríolos são uma estrutura celular que auxilia na divisão celular, como a mitose e a meiose. Os peroxissomos são uma estrutura arredondada responsável pelo armazenamento de enzimas. Os vacúolos são responsáveis pela reserva energética e o armazenamento de substâncias. Olá, sou Yara de Souza e estou direto dos estúdios Rock News para te deixar por dentro das principais diferenças entre as células vegetais e animais, apresentado pelos meus colegas. Assunto ou tema que é sempre bom relembrar, principalmente pelos alunos e participantes que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nesse fim de ano. Vamos ao foco da reportagem. As principais diferenças entre as células vegetais e animais se encontram na estrutura, formato e componentes celulares. No caso da célula vegetal, é observado um formato ou uma forma fixa, diferentemente da célula animal e sua irregularidade. Enquanto a célula vegetal apresenta uma parede celular que reforça a defesa contra patógenos estranhos, além de ajudar na resistência e sustentação da célula, a célula animal, que não possui a parede celular, apresenta cílios e flagelos. Então, para relembrar, célula animal possui flagelos e cílios, ela pode ou não apresentar, isso é sempre bom destacar. E a célula vegetal, ela apresenta um envoltório externo à membrana plasmática, que é a parede celular. Bom relembrar também que a célula animal tem a funcionalidade de precisar, ou a função de precisar fazer ou contribuir para que os seres animados se locomovam. A célula vegetal, além de possuir um sistema de defesa mais forte, conta com duas outras exclusividades. A primeira sendo a presença de cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese, que todos lembramos que é a limitação que as plantas fazem pela luz solar, e a outra sendo a presença de um vacúolo de suco celular ou simplesmente vacúolo, como é costumado encontrar nas questões de provas ou textos em questão, que em função do armazenamento de seiva, o controle da entrada e saída de água, ocupa a maior parte do citoplasma da célula vegetal. Como podemos notar, entre as duas células, podem-se perceber mais semelhanças do que diferença, mas mesmo assim, contendo cada uma delas suas particularidades e características próprias, então é bom conhecer as duas. Nosso Rock News termina por aqui, mas esperamos tê-los ajudados a ficar por dentro desse assunto da disciplina de biologia. Diferença entre as células vegetais e animais. Até a próxima e tenham um ótimo dia! Lembre-se sempre de tomar os devidos cuidados.